e nada me faltará. Deitar-me faz em pastos verdejantes, guia-me mansamente às águas tranquilas. Refrigera a minha alma e guia-me nas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal algum, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. Prepara-me uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. Unges com óleo a minha cabeça, o meu cálice transborda. Certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Amém? Senhor Deus e Pai, abençoa essa aula, abençoa, Senhor Deus, esse louvor. Abençoa, Senhor Deus, todos que estão aqui para chegar na nossa escola bíblica. Deus, em nome de Jesus, derrama o teu Espírito, derrama a tua unção sobre nós. Derrama, Pai, das tuas bênçãos sobre todos que estão aqui, todos que estão assistindo essa aula, Deus, em nome do Senhor Jesus. Em nome do Senhor Jesus, derrama o teu Espírito sobre nós e guia-nos mansamente pelas águas tranquilas. Em nome do Senhor Jesus. Levante sua mão mais alto que você puder nesta manhã e libere palavras de adoração ao seu libertador. O Senhor nos libertou, nos resgatou de grandes trevas para a sua luz. Oh, te agradecemos, ó Senhor. Deixou os céus para me encontrar. Aqui não é o seu lugar. Um amor assim o mundo não conheceu. Naquela cruz se entregou o seu perdão e alcançou um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. Tu és Jesus, Filho de Deus. Levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. Declare mais forte. Oh, levou sobre si pecado e dor, venceu a morte e ressuscitou. Um amor assim o mundo não conheceu. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de Deus. Deixou a sua glória, deixou a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus. No altar de adoração seja sempre exaltado, Jesus, Filho de
a sua glória, morreu em meu lugar. Jesus, Filho de Deus, seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou. Seja exaltado, engrandecido. Teu nome é santo, poderoso é, e não há nada que apague o seu amor. A cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou, a cruz me libertou. Glória a Deus, nós somos livres em Jesus. Dê uma salva de palmas em nome de Jesus. Glorifique o Senhor. Amém. Vou pedir para alguém pegar para mim o púlpito, por favor. Tudo bem? Bom dia, estamos de volta. Nosso CBD, quem sentiu falta? Não acostuma acordar tarde domingo não, gente. Domingo tem que estar aqui cedo. Obrigada, viu? E hoje nós vamos iniciar o módulo. Pode se assentar. O módulo de estudo de Êxodo. Quero dizer para vocês que esse ano todo a EBD já está com seu conteúdo programático já fechado. E está sensacional. E vamos intercalar estudos temáticos continuar, né? Intercalando estudos temáticos com estudos expositivos dos livros da Bíblia. Então, aproveite esse tempo que você está se atualizando também, trazendo a sua Bíblia, seu caderno, para estar anotando. Então, já pode abrir aí em Êxodo. Obrigada. E vamos orar, abaixa a sua cabeça. Fale com o Senhor agora. Pai, em nome de Jesus, nós consagramos a Ti, Senhor, toda a nossa vida. Senhor, rendemos o louvor e a adoração que são devidas a Ti. E te pedimos que agora o Senhor ilumine o nosso entendimento, Pai. Não é palavra de sabedoria apenas, ó Deus. Não é apenas conhecimento, mas é o Teu Espírito que dá a vida e que promove a verdadeira libertação que nós precisamos. Pai, no nome de Jesus, assume toda a direção desse lugar, dessas palavras, dessa aula, em nome de Jesus. Amém. Então, vamos lá. Hoje eu vou acompanhar daqui. E o tema desse mês, final de janeiro, início de fevereiro, é o resgate. Centralizando ali no livro de Êxodo. E quando se fala em Êxodo, a gente lembra muito, né? Da escravidão no Egito, de Moisés, dos 10 mandamentos. E vai ser muito bom a gente fazer essa jornada junto. A gente não vai conseguir fazer todo o estudo expositivo, como a gente faz nos livros menores, que a gente traz os textos, explica texto por texto, porque o livro de Êxodo é muito grande. Então, a gente precisaria de muito mais tempo para isso. Tá? Mas a gente vai passar por todo o livro. E não se esqueça, fica aí com o seu celular posto, você escanear o QR Code de perguntas, para as dúvidas que você tem, você já encaminhar. E a gente já começa esse livro de Êxodo com algumas questões muito relevantes e recorrentes a respeito do texto. Então, qual é o nosso roteiro hoje? Nós vamos falar uma introdução do livro de Êxodo, como é que foi a chegada do povo no Egito, como é que foi esse processo da escravidão no Egito, o plano redentor de Deus, o chamado de Moisés
E alguns desses pontos polêmicos eu já vou adiantar, mas você pode aí escanear o QR Code que está ali, que é o nosso formulário de perguntas, para que durante a aula, se houverem questões, você já possa encaminhar para a gente responder ao final. Então, começando, eu quero ler aqui 2 frases de teólogos famosos a respeito do livro de Êxodo. Assim como Deus tirou Israel do Egito, Ele tira o seu povo do mundo. Êxodo é a narrativa da redenção inicial que aponta para a redenção final em Cristo. Jonathan Edwards. E o N.T. Wright diz o seguinte: a história do Êxodo não é apenas sobre a libertação de Israel, mas sobre o Deus que age no tempo e no espaço para trazer a verdadeira liberdade ao seu povo. Então, nós não estamos estudando um livro de história. Nós não estamos só falando a respeito de algo que aconteceu em tempos passados. Toda a Bíblia revela o plano de Deus, que é o plano de resgatar o homem do pecado e trazer ele para a libertação, para a vida eterna. E Êxodo, a gente lendo o livro de Êxodo, a gente vai saber sim de uma história que é fato, real, aconteceu. Tudo que a gente vai lendo, nome de pessoas, épocas, governos, todas essas citações, elas são palavras, né, que corroboram com a realidade. Então, algumas pessoas pegam a Bíblia e falam assim, não, isso aqui é uma ficção, é uma história que aconteceu há algum tempo atrás, é uma história que nunca aconteceu, mas que é uma ilustração. Não. A Bíblia, ela se comprova pela cultura, pelo tempo, pela arqueologia, pela história secular. Então, hoje a gente até estava vendo uma tumba a respeito do povo, que tem uma inscrição em egípcio, a respeito do povo hebreu no Egito. E isso derruba qualquer palavra que diga contra esses fatos. Amém? Então, todo o livro de Êxodo é uma ilustração do plano eterno de Deus sobre o seu povo. E, fazendo a introdução ao livro de Êxodo, o que significa Êxodo? Êxodo significa partida, significa saída. Só que na Bíblia hebraica não é Êxodo o nome desse livro, é Shemot. Shemot é o plural de nome, é nomes, Shemot. O livro começa assim, porque você vai abrir aí, abre aí, Êxodo, capítulo 1, versículo 1. São estes, pois, os nomes dos filhos de Israel. Então, o texto começa com as primeiras palavras do livro, Shemot, que é nomes. Quem é o autor do livro de Êxodo? Moisés. Existem controvérsias? Sempre vão existir. Mas a gente correlaciona textos, o próprio Jesus, várias vezes, quando cita a lei, ele fala assim, não é a lei que diz, ele diz, Moisés diz. Então, a gente vai linkando tanto detalhes que eram próprios que Moisés soubesse para fechar, né? Vamos dizer assim, a gente só vai fechar todas as questões naquele dia que o Senhor não disser todas as coisas. Mas a maioria entende que sim, o autor é Moisés e a data estimada é entre 1450 e 1410 antes de Cristo. Também, aonde que se passa a história do livro de Êxodo? No Egito, enquanto o povo estava ali vivendo, depois escravo, até a libertação, e depois no Sinai, que é a terra ali depois que eles atravessam o Mar Vermelho, e é onde eles chegam no Sinai. O tema central é a redenção, o resgate de Deus do seu povo. E o que ele fala? Qual é o propósito? Né? É um paralelo da obra redentora de Cristo por seu povo. Esses QR Codes que vão aparecer aí de vez em quando é o formulário de perguntas, tá? Só para quem não tiver pego ainda. Aqui vocês vão ver um mapa da onde se passa toda a história do Êxodo. Ali, o Egito, a terra de Ramsés, Gósen, que era onde o povo ficou. A gente vai falar sobre isso já já. Eles, quando partem do Egito, vão descendo ali pela terra. A Bíblia fala que Deus não guiou eles pelo caminho mais curto. Qual era o caminho mais curto? A gente olha ali por cima, dá para ir reto, né? Mas a Bíblia é clara em dizer que Deus não guiou eles pelo caminho mais curto, porque se eles
se defrontassem com os filisteus, eles iriam desistir da guerra e voltar para o Egito. Então Deus guiou eles por um caminho mais longo. E muitas vezes Deus vai nos guiar por um caminho mais longo. A gente fica sem paciência, a gente acha que é desnecessário, mas Deus está nos preparando na jornada. Porque Ele sabe daquilo que a gente é capaz. Às vezes a gente quer chegar logo, quer enfrentar os gigantes logo, mas a gente não tem a capacidade para isso. Em um certo momento, a gente vai ver em outra aula, na fuga deles do Egito, fala que eles saíram do Egito armados, que eles tinham as armas que os próprios egípcios entregaram para eles. Então eles saíram do Egito armados. Só que no próximo versículo fala assim, mas eles não estavam preparados para lutar. Então às vezes você tem os instrumentos para ir para a guerra, mas você não está pronto para a guerra. Não adianta a gente estar preparado por fora, você ter tudo por fora, mas você por dentro não está pronto. Deus precisava preparar esse povo. E ali eles cruzam o Mar Vermelho e vão ali rodeando, descem ali no deserto. Tem o Sinai, o Monte Sinai, onde Deus entrega as tábuas. Vocês vão ver que eles vão dando umas voltas ali, que foi o período ali da desobediência. E ao longo desse mês nós vamos falar de toda essa jornada que vocês podem ver, até chegar em Canaã, que a entrada foi ali, por Jericó. Então, qual é o contexto em que o livro de Êxodo começa a ser escrito? O Egito era a maior potência mundial. Potência econômica, cultural, a influência em todo o mundo antigo estava ali centralizado no Egito. José, quem lembra da história que está lá de Gênesis 37 até Gênesis 50, conta a história de José. José era um dos filhos de Jacó. Ele era o filho preferido de Jacó, e isso despertou os ciúmes dos seus irmãos. Seus irmãos, querendo prejudicá-lo, tentam matar ele, não desistem desse plano, e está passando uma caravana de midianitas ali onde eles estavam. Eles pegam o irmão e falam, vamos matar ele, o que a gente vai ganhar com isso? Vamos lucrar. Então, vende ele como escravo, e essa caravana estava indo para o Egito. Quando chega no Egito, José é vendido como escravo a um homem que trabalhava para o faraó, chamado Potifar. Lá ele se destaca, ele é uma pessoa muito competente, muito justa, mesmo estando sofrendo uma injustiça, e ele é colocado num alto cargo, mas mais uma vez ele é vítima de uma conspiração, de uma inveja, e ele vai preso. Preso aonde? Se ele trabalhava para o funcionário do faraó, ele ficou preso na prisão do faraó. Nossa, mas está dando tudo errado. Gente, Deus tem um plano perfeito. A gente não sabe como ele vai acontecer, mas se a gente mantém a nossa confiança nele, a gente vai entender que até as coisas que saem do nosso conforto, saem do nosso planejamento, elas não saem do planejamento de Deus. Então, toda a história ali estava se construindo. E aí quem vai preso na prisão do faraó? 2 servos de faraó, o padeiro e o copeiro. Ali Deus dá para José uma oportunidade de servir. Ele podia se recusar, estava sofrendo injustiça, tudo que aconteceu com ele, reter o dom dele, mas ele semeou. E ali ele foi reconhecido, depois de um tempo, foi chamado e se tornou governador. E quando a fome assola toda a terra, o único lugar que tem provisão é no Egito. Por causa de quem? Por causa de José, da sabedoria que Deus tinha dado a ele. Estou contando a história resumida, sem muitos detalhes, mas a maioria deve conhecer, e quem não conhece, eu te incentivo a ler Gênesis de 37 até os 50. E então, todo o povo migra para o Egito, para poder ter alimento. E quando chega lá, a família de Jacó migrou para o Egito porque lá tinha provisão. E José, o que ele fala? Deus me enviou adiante de vocês. Deus sabe o que está no futuro. Peça para Deus, Deus, vá à minha frente. Me mostra o caminho, me mostra o propósito. E isso estava muito arraigado no coração de José. Então José traz seu pai, seus irmãos, toda a família, e eles chegam no Egito no número de 70 pessoas. O livro de Êxodo começa falando disso, que eles vieram a família, Rubem, Simão, Levi, Judá,
os descendentes de Jacó eram 70, fora José e os filhos e a esposa que já estavam no Egito. Por quê? Porque vocês vão ver lá para frente, desses 70, o que se tornou essa nação tão numerosa. E José morreu também toda aquela geração, e se levantou um rei no Egito que não sabia a história de José. Não sabia quem era José, aquele que tinha salvado não só o Egito, feito o Egito prosperar, mas toda a terra. E quando a família de Jacó chega no Egito, eles chegam bem, eles vão para a melhor terra, a terra de Gósen. Era uma terra frutífera, aquela que a gente viu ali no mapa. Era uma terra frutífera. O faraó falou assim, olha, fala para os seus parentes que eles podem ir para onde eles quiserem. Eles só não podiam ficar dentro do Egito, porque eles eram pastores e os egípcios detestavam os pastores. Então tiveram que ficar numa terra distante, mas isso cooperou para o bem. E se levantou esse novo rei, que não conhecia José, e começou a ver esse povo, que não é da minha terra, dentro da minha terra, crescendo, crescendo, crescendo. A gente está vulnerável. Eles vão crescer tanto, que uma hora eles vão se revoltar contra a gente, e vão querer assumir o poder. Vamos escravizar esse povo. E é daí que começa a história da escravidão do povo no Egito. Só voltando aqui para a gente não sair. A descendência de Abraão foi conduzida, a descendência de Abraão, família de Jacó, e Deus já havia revelado, já em Gênesis 15, há muitos anos atrás, que o povo, os descendentes de Abraão, seriam feitos opressos no Egito durante 400 anos. Essa escravidão durou 430 anos. Então, Deus deu ali uma visão para Abraão, uma experiência que veio uma opressão muito grande. Isso está falando desse sofrimento que eles iam vivenciar. E eles saíram de uma condição de privilegiados, a família do governador, para escravos. E o que a gente pode tirar de toda essa história, de todo esse contexto, de todo esse plano de fundo? Deus considera o quadro político do mundo. Ah, não, porque religião e política não se misturam. Concordo, em certos termos, né? Quando tem esse conflito de interesses, às vezes é muito complicado. Mas Deus está acima da política. Deus está acima dos governantes. Deus domina todos os reinos, todos os poderes. E quando o plano de Deus se manifesta, isso também é considerado. A Bíblia fala que quando Jesus veio, ele se manifestou na plenitude dos tempos. Quando a gente vê que plenitude dos tempos é essa? É todo um quadro político, social, que já estava construído, que colaborou com o plano de Deus. Então, eles estavam no Egito. Deus transforma situações adversas em ferramentas para cumprir o seu plano. Quem sabe o que está escrito lá em Romanos 8, 28? Todas as coisas cooperam, todas as coisas trabalham juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas não é só as coisas boas. Todas as coisas não é só as coisas agradáveis. Todas as coisas são todas as coisas. E Deus usa todas as coisas como uma ferramenta para construir o plano que Ele está escrevendo. A fome ou a escravidão não foram uma falha na soberania de Deus, mas uma parte do seu plano. Às vezes a gente passa escassez, dificuldades, perseguições. E qual o primeiro pensamento? Deus não está me vendo. Será que Deus me abandonou? O que eu fiz contra Deus que Deus está com raiva de mim? Pare de olhar. Comece a olhar para a sua história como algo que Deus está construindo. Se você está firme no Senhor, se você não está firme, se conserte. Porque você pode estar vivenciando, sim, consequências do seu pecado. Mas se você está no Senhor, andando em obediência, eu vou te dar uma notícia ruim. Isso não quer dizer que tudo vai dar certo, o tempo todo. Mas eu quero te dizer que vai dar certo no final. Porque o plano de Deus é perfeito e Deus usa todas as coisas para cooperar para o nosso bem. Deus revela a promessa, mas nem sempre o plano. Deus fala, olha, se bem que aqui ele revelou bastante coisa para Moisés. Mas Deus muitas vezes revela qual a promessa dele para a sua vida. É como se abrisse uma janela do futuro.
olha, você vai alcançar esse posto, você e sua família vão vivenciar essa situação, mas a jornada até lá, muitas vezes Deus não revela. E você precisa permanecer confiante na palavra que Deus deu, mesmo que as coisas pareçam exatamente o contrário. Deus deu uma promessa para Abraão: Abraão, eu vou fazer você, a sua descendência, tão numerosa como a areia da praia, como as estrelas do céu. Qual é a lógica? Abraão ia ter muitos filhos e muitos netos e muitos descendentes. Por quê? É isso que Deus prometeu. Só que o que acontece? Deus fala assim: pega o seu filho, o seu único filho, e me entrega a ele como sacrifício. Ué, Deus, mas você falou que ia me dar muitos descendentes, eu tenho um filho por meio do qual vai vir minha descendência, você está pedindo para eu matar ele? Mas a plena confiança na fidelidade de Deus faz a gente não duvidar, por mais que as circunstâncias sejam contrárias. Abraão confiava tanto no plano de Deus, que ele falou assim: Deus me prometeu, mas você vai matar o seu filho, como é que vai ser agora? Foi difícil ter um, você vai ter outro? Não sei, nem que Deus ressuscite Isaac lá, mas ele vai dar um jeito. A convicção na promessa é maior do que nas circunstâncias. Outra pessoa que em algum momento titubeou, João Batista, estava ali nas circunstâncias, preso. É você mesmo? A promessa de Deus é maior do que as circunstâncias. E Deus escreve a sua história através do seu povo. Essa história não é uma história, como a gente falou no começo, a respeito do povo hebreu que estava escravo no Egito e foi liberto. É um plano muito maior, é uma obra redentora de Jesus. Ah, aconteceu isso? Aconteceu, mas existe um plano muito maior que está espelhando isso. Então não fique focado na sua história achando que só tem a ver com você, você vai nascer, crescer, se reproduzir, morrer a respeito de você. Existe um plano maior, existe algo muito maior que Deus está construindo. Quando Daniel ali é colocado diante de uma oportunidade de revelar o sonho do rei, não se tratava só da vida dele que ia ser salva. Porque o rei falou que todos os magos, os videntes, iriam morrer, porque não tinham revelado o sonho. A partir do momento que Daniel se posiciona, não diz respeito só à vida dele, diz respeito ao impacto que isso gera. E Deus escreve a história através de você, através de mim, através do povo dele. Coisas que vão acontecer na sua vida, muitas vezes não vão dizer respeito somente a você, mas a pessoas que vão precisar ouvir a sua história, que vão ter esperança através da vida, da sua vida, da salvação que você recebeu. Deus, por que eu? Por que comigo? Fala assim: Deus, qual é o propósito? Você vai ver que vai aliviar muita carga, muitos questionamentos, quando você olhar para o cumprimento do propósito, porque isso faz valer a pena. E como é que foi a chegada no Egito? A gente já falou, José de escravo foi a governador, porque o faraó teve um sonho, José foi o único capaz de revelar esse sonho, e esse sonho era um instrumento de provisão de Deus para o momento que toda a terra fosse passar necessidade, o Egito iria estar livre. A fome atingiu toda a terra, eram 70 pessoas que saíram ali com a família de Jacó e chegaram no Egito. Houve uma mudança de liderança, que foi o rei, o faraó morreu e esse rei que assumiu não conhecia, e começou a perseguição do povo de Deus. Esse povo está muito numeroso, vamos escravizar eles, vamos botar eles para trabalhar, porque se tiver muito trabalho vai ter pouco filho, né? Eles vão estar perdendo tempo, né? A história da televisão, né? Tem televisão em casa, não tem menino. Então, vamos escravizar esse povo, eles vão sofrer tanto, que nem vão pensar nisso. E o que aconteceu? Aumentou ainda mais. Começou a crescer ainda mais. Não é possível. Está crescendo mais esse povo, no versículo 12 do capítulo 1. Todavia, quanto mais eram oprimidos, mais numerosos eles se tornavam e mais se espalhavam. Por isso os egípcios passaram a temer os israelitas e os sujeitaram à cruel escravidão. E houve uma ordem do rei, ele ordenou que a todas as parteiras dos hebreus, que quando nascesse um menino, esse menino fosse morto. Não deixasse viver o menino. Se nascessem as meninas, que elas vivessem. Mas os homens não, porque os homens eram perigosos, eram forças de guerra. As mulheres, elas são irrelevantes. Não precisa, pode deixá-las aí soltas.
Ele não sabia o risco que ele estava correndo quando ele fez isso. E houveram parteiras que temeram a Deus. A Bíblia faz questão de falar o nome delas: Sifrá e Puá. Qual era o nome do rei que mandou matar as crianças? Esse daqui, ninguém sabe. A Bíblia não falou. Ele não é importante. Mas a Bíblia fez questão de falar o nome de 2 parteiras que foram usadas como instrumento de Deus para a salvação, para a redenção, porque elas temeram o Senhor. O que é importante para o mundo? O rei ou as parteiras? O que é importante no reino de Deus? É quem obedece. É quem anda debaixo da palavra de Deus. E essas parteiras, a Bíblia fala aqui que elas temeram o Senhor. Versículo 17. Todavia as parteiras temeram a Deus e não obedeceram às ordens do rei do Egito e deixaram viver os meninos. E ele chamou as parteiras e disse: por que vocês fizeram isso? Por que deixaram viver os meninos? E elas falaram: não, as mulheres são muito fortes, têm muito vigor. Quando a gente chega lá, as crianças já nasceram, aí não tem o que fazer. E essas mulheres, elas colocaram a obediência a Deus acima da obediência aos homens. Ah, mas não é errado a gente ir contra as leis? Desde que as leis não contrariem a vontade de Deus. Porque o que importa mais, obedecer aos homens ou a Deus? Importa mais obedecer a Deus. E essas mulheres temeram o Senhor. E a Bíblia fala que Deus foi bondoso com as parteiras e o povo ia se tornando ainda mais numeroso. Visto que as parteiras temeram a Deus, Ele concedeu que tivessem suas próprias famílias. Está no versículo 20 e 21. Então o faraó, vendo que não tinha o que fazer, ele falou assim: lancem os meninos no rio. Vocês não vão matar na hora que nascer? Então tá bom, deixa nascer, mas vai morrer todos. E sai ali um destacamento de soldados, de pessoas que vão e tomam, a Bíblia não fala isso, é a interpretação que a gente tem, que vão tomando essas crianças, vão obrigando que essas crianças todas sejam lançadas no Nilo. Mas aqui fala de uma família, capítulo 2, uma família da tribo de Levi, que se casou, um homem da tribo de Levi se casou com uma mulher da tribo de Levi e ela deu à luz a um filho, um menino. E vendo que ele era bonito, o escondeu por 3 meses. Era uma criança fofinha, né? Porque ela viu que ele era bonito e decidiu proteger. Se fosse feio, ela ia jogar fora. Não ia, né, gente? Essa palavra bonito, ela quer dizer a respeito de algo diferente que ela viu naquela criança. Ela olhou para aquela criança, viu, despertou algo no coração dela. Falou assim: esse menino aqui tem algo diferente na vida dele. Esse menino aqui, ele tem um chamado, um propósito. E ali ela esconde o bebê. 3 meses, depois de 3 meses, ela não consegue mais esconder essa criança. O que ela vai fazer? Vão chegar, vão pegar a criança e vão matar. Então, ela constrói um cesto. Isso que me lembra a arca, porque a Bíblia fala que Noé revestiu a arca de betume, né, de piche, para ficar impermeável. E ela tem todo o cuidado com esse bebê. Por que ela vedou com piche, com betume? Porque ela estava salvando a criança, ela não estava jogando o bebê no Nilo. Ela estava salvando aquela criança. E quem aqui tem a imagem na sua cabeça daquele cesto ali, andando pelo Nilo? Quem aqui já viu? Pois é, esquece. Isso nunca aconteceu. Está escrito aqui. Eu falo, gente, está escrito uma coisa, por que a gente faz outra? As crianças no Ministério Infantil sempre ficam, né, desenhando. Às vezes o cestinho está até andando, né? Mas olha o que está escrito aqui. Ela colocou nele o menino, versículo 3. E deixou o cesto entre os juncos à margem do rio. Na margem do rio tinha as plantações, tinha os juncos. Então ela não jogou o menino e falou assim: Deus dará. Ela colocou o cesto num lugar muito estratégico. Ela sabia que ali a princesa tomava banho. Ela deixou o cesto protegido e parado entre os juncos. E a irmã dele fica ali observando. E o que acontece? A filha do faraó desceu do Nilo para tomar banho.
E enquanto as suas servas andavam à margem do rio, viram o cesto. O cesto estava onde? Na margem do rio, no mesmo lugar. E foi lá apanhá-lo. Quando abriu, viu um bebê chorando. E ficou com pena dele, porque falou assim: esse é o menino dos hebreus. O faraó deixou quem viver? As meninas, né? Inofensivas. Quem que derrota a ordem do faraó? 2 parteiras. Uma mãe e uma princesa. Deus constrói, puxando sardinha para o meu lado não, tá, gente? Mas Deus constrói a história acima de qualquer perseguição, de qualquer plano que seja maligno contra os intentos dele. E ali a menina vê que a princesa achou e fala assim: você quer que eu chame uma mulher das hebreias para cuidar dele, para amamentar? Ela sim, ela vai chamar a própria mãe, ela amamenta ele e depois leva ele para o palácio, assim como tinha sido prometido. Então, esse é o plano redentor de Deus na história. Moisés nasce, o libertador do povo. Ele é salvo ali no rio. Tem esse encontro com a princesa que o adota. Ele é amamentado pela mãe, mas logo após ser desmamado, ele é levado, ainda criança, para ser criado na corte. Na corte ele teve acesso à educação, a ensinamentos que foram construindo também essa jornada que ele iria viver mais para frente. Foi uma oportunidade, mas ele sabia da origem dele e um dia ele sai e vê que seu povo está sendo oprimido, escravizado, e ele vê lá um capataz tratando mal um hebreu. Ele vai lá e faz o quê? Justiça própria. Age com as próprias mãos. Vai lá e mata o egípcio. Olha para um lado, para o outro. Fala assim: fiz coisa errada. Mas ninguém viu. Está aqui. Escondeu lá o corpo, foi embora. No outro dia, ele chega e fala: 2 hebreus estão brigando. Aí fala assim: por que vocês estão brigando? Vocês são irmãos? Chegou lá para conciliar. Vocês são irmãos, por que vocês estão fazendo isso? Você está espancando seu companheiro? Capítulo 2, versículo 14. O homem respondeu: quem nomeou você líder ou juiz entre nós? Quer me matar como você matou o egípcio? E Moisés teve medo e pensou: com certeza tudo já foi descoberto. E fugiu. Faraó, quando ficou sabendo dessas coisas, procurou ele para matá-lo. E ele vai para Midian, para o deserto. A fuga de Moisés. Deus tinha um chamado na vida de Moisés, protegeu Moisés da morte, estava traçando o plano dele ali, através de toda essa história, mas não adianta a gente tentar cortar os caminhos, não adianta a gente tentar fazer o plano de Deus se cumprir na nossa força, no nosso tempo, do nosso jeito. Isso vai trazer prejuízos para a nossa vida. Quando Rebeca está grávida de Jacó e Esaú, ela tinha uma promessa de que o mais novo ia governar sobre o mais velho. Ia acontecer. Só que o que a gente faz? A gente recebe uma promessa de Deus e a gente fica: não, Deus me prometeu, o que eu tenho que fazer? Não, vou fazer isso. Não, então eu tenho que fazer aquilo. Você tem que fazer o que Deus mandar você fazer. Mas se eu não fizer nada, se foi Deus que prometeu, Ele vai te dar o caminho, os recursos. Não fica tentando pular as etapas, adiantar os processos. Vai atrasar. E Moisés foge para Midian. Quando ele chega em Midian, ele encontra um poço, e umas mulheres iam lá tirar água do poço, só que os pastores sempre afugentavam essas mulheres, e elas não conseguiam. E ele vai lá e defende essas mulheres, e consegue tirar água. Quando ela chega em casa, Raquel, o pai pergunta, fala assim: você chegou cedo hoje? Vocês sempre demoram muito? Não, porque tinha um egípcio. Por que chama Moisés de egípcio? Característica, vestimenta, a forma de corte de cabelo, enfim. Ele aparentava ser um egípcio. Ele era criado ali naquele lugar. E ele falou assim: por que você não chamou ele para vir comer com a gente? Chama ele, vai lá, chama ele, dá abrigo para Moisés. Dá a filha em casamento para ele. E Moisés começa a viver ali no deserto, apacentando as ovelhas do seu sogro. E o que a gente vê muito na história de Moisés e no livro de Êxodo, estou falando, é um paralelo da história de Jesus. E a gente vê muitas características parecidas na história de Moisés
e na história de Jesus. Quando Moisés nasce, o que o rei mandou? Matar os bebês meninos. Quando Jesus nasce, o que Herodes mandou fazer? Matar todos os bebês meninos, abaixo de 2 anos. Moisés vai para o deserto, uma preparação para o propósito, para o chamado de Deus na vida dele. Ele passa 40 anos no deserto. Jesus, depois do batismo, antes de iniciar seu ministério, ele se prepara onde? Também no deserto, durante 40 dias. Moisés recebeu a lei no Monte Sinai. Quando eles atravessam ali, estão peregrinando pelo deserto, ele vai para o Monte Sinai. Fica ali 40 dias, outra característica semelhante, porque Moisés fica 40 dias em jejum, Jesus também ficou 40 dias em jejum no deserto. E ele recebe ali as tábuas da lei. Jesus, no início do seu ministério, ele vai para onde? Para o monte também, o Monte das Bem-aventuranças. E ali ele fala a respeito da nova aliança. Ele retoma a lei de Moisés e mostra qual é o verdadeiro propósito da lei. A Páscoa foi instituída ali quando o povo estava saindo do Egito. Eles precisavam matar um cordeiro de 1 ano, sem defeito, e passar o sangue desse cordeiro nos umbrais da porta, para que quando o anjo da morte passasse, não acessasse aquele lugar. Aquele povo estava sendo protegido da morte pelo sangue do cordeiro. E quando a gente vê em Jesus, nós temos a redenção dos nossos pecados pelo sangue de Jesus. Estava reservado para a gente a morte, mas pelo sangue de Jesus nós somos livres. E Moisés mostrou a libertação da escravidão do povo do Egito e o caminho para Canaã. E Jesus veio nos dar a libertação do pecado e nos mostrar qual é o caminho para a vida eterna. Esse é o paralelo entre Jesus e Moisés. Em Êxodo 2:24, lá no finalzinho, fala o seguinte: ouviu Deus o lamento deles. Existe um momento em que a oração, ela é ouvida. Existe um momento que ela não só é ouvida, mas que ela é respondida. E esse ouviu, Deus estava esquecido, Deus estava assim distraído, não. Mas existiu um momento em que se conectou o clamor do povo com a vontade de Deus. E ali algo aconteceu. E fala o seguinte: e lembrou-se da aliança que fizera com Abraão, Isaque e Jacó. Deus não agiu por causa do sofrimento do povo. Deus agiu por causa da aliança que ele tinha feito com Abraão. Se Deus existe, por que tem tanta gente sofrendo? Porque o pecado está aí no mundo, esse mundo caído. Mas Deus tem uma aliança com o seu povo. Deus tem uma aliança com aqueles que pertencem a Ele. E por causa dessa aliança, Deus agiu em favor desse povo. Eu quero só fazer um parêntese para falar a respeito de orações respondidas. Eu vou ter que ser bem rápida. Eu falei que só isso aqui dava uma aula que eu queria dar. Mas, lá em Lucas 18, do 1 ao 8, vai falar de uma viúva insistente. Ali Jesus estava ensinando a respeito de sermos perseverantes na oração. Começa falando o seguinte: Jesus, querendo ensinar a respeito de perseverar na oração, contou-lhes a seguinte parábola. Era uma viúva que tinha uma causa, que o juiz era mau, não julgava, e ela ficava todos os dias: julga minha causa, julga minha causa. E essa parábola às vezes gera um conflito na gente, porque está falando de um juiz mau. Fala assim: mas Deus é mau? Eu tenho que ficar pedindo para Deus, até Ele querer fazer? Porque Deus não quer fazer o que eu estou pedindo? Não é isso. Jesus estava fazendo uma antítese. Falou: se Ele que é mau, pela insistência dela, Ele fez, imagina vocês se foram perseverantes, se vocês não desistirem. Então, uma oração que ela é respondida, a primeira característica dela: você persevera, você continua. Quando Daniel passou ali dias orando, o anjo veio e falou assim: olha, a sua oração foi recebida no primeiro dia, mas houve uma resistência. E ele precisou permanecer para que ele recebesse a resposta. Então, persevere em oração. Você precisa ter confiança de que Deus é bom e que Ele vai fazer aquilo que você precisa. Em Mateus 7:11 fala: se vocês que são maus sabem dar coisas boas aos seus filhos, quanto mais o Pai que está no céu. Uma oração que é respondida, ela também tem paciência. Você espera o tempo certo e sabe que no tempo certo Deus vai fazer rápido. Isaías 60:22 diz o seguinte:
eu, o Senhor, o digo, que eu farei na hora certa e farei depressa. Farei rápido. Deus não fica enrolando a gente, cozinhando a gente. Porque tem um momento certo das coisas acontecerem. E quando Jesus termina a palavra, ele fala assim, mas será que o Filho do Homem ainda vai encontrar fé na terra? Será que a gente vai ter paciência o suficiente para esperar a resposta de Deus? A oração que é respondida, ela tem paciência. Sinceridade, Salmo 51, 17, que a Bíblia fala que Deus não rejeita um coração contrito, um coração quebrantado, um coração sincero. Uma oração que é respondida, ela tem sinceridade. E uma oração que é respondida, ela está alinhada com a vontade de Deus. 1 João 5,14 diz que nós temos essa confiança, que se pedirmos alguma coisa segundo a vontade dEle, Ele nos ouve, Ele nos atende. E certo dia, Moisés está ali no deserto, fazendo o que ele fazia todos os dias. A única coisa que a Bíblia fala diferente é que ele foi para o outro lado do deserto. Mas ele estava num dia comum. Deus se manifesta na nossa vida em dias comuns. A gente às vezes fica esperando algo muito espetacular e a gente perde a ação de Deus, o movimento de Deus no nosso cotidiano. Deus manifestou um dia comum para Moisés, um dia que estava mais uma vez no deserto, apacentando as ovelhas. E Deus usou uma forma de chamar a atenção de Moisés. Sarça, árvore seca, queimar no deserto é a coisa mais comum. É seco, o sol é quente, queima mesmo. Mas o que chamou a atenção? Que a sarça estava queimando, mas não estava se consumindo. Era fogo, 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 e a árvore continuava lá, frondosa. E Deus chama Moisés para perto e fala assim, olha, Moisés, Moisés. Toda vez que Deus repete o nome de alguma pessoa 2 vezes, existe algo muito específico que Deus está determinando ali. São momentos pontuais em que isso acontece. E aqui houve esse chamado. Moisés, Moisés. E ele vai, o Senhor fala com ele e o chama para essa missão. Só que ele primeiro se apresenta. Ele fala, eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ele é um Deus de gerações. Ele é um Deus de aliança. O rei esqueceu quem era José, mas Deus jamais esquece da aliança que ele fez com o seu povo. E quando Deus vai falando com Moisés, tudo que ele pretende fazer através da vida dele, Moisés dá 1 milhão de desculpas. Eu não posso, eu não falo bem, não pode ser outra pessoa. E o que a gente aprende com essa história? Que não importa quem você é, importa quem está com você. Não importa as habilidades que você tem, importa quem está te enviando, quem está te direcionando. E se é Deus, Ele vai garantir todas as coisas. Quando Moisés fala com Deus, fala, mas eu não falo bem. Aí Deus fala para ele, meu filho, eu criei foi a boca de todo mundo. Eu criei foi o ouvido de todo mundo. Você está preocupado com o que você fala. E Moisés tentou muito se esquivar dessa missão. E o que a sarça ensina para a gente? Que esse chamado de Deus, ele não vai nos consumir. Você vai se gastar, você vai se doar, mas você não vai morrer. Quando você se dedicar ao chamado de Deus para a sua vida, quando você estiver alinhado àquilo que Deus te chamou para fazer, você não vai morrer, você não vai se desgastar. Você vai ficar cada vez mais forte, cada vez mais revigorado. Porque quem anda alinhado nesse propósito se renova. E Moisés fala, mas se perguntarem quem que está me enviando, o que eu vou dizer? Quem é você? Moisés sabia quem era Yahvé. Por que ele estava perguntando quem era? Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. E Deus se apresenta de uma forma diferente agora. O nome de Deus na Bíblia é conhecido por esse tetragrama, que não é pronunciável. O Tiago, ele quis vir me treinando no caminho. Como é que fala essas palavras em hebraico? Eu falei, para que eu vou errar? Eu não vou falar. Mas depois vocês podem procurar como é que fala. E se colocou ali um A e um E entre essas letras para que ela ficasse pronunciável. Yahvé. A nossa Bíblia não vai ter escrito Yahvé, mas toda vez que você vê Senhor escrito com caixa alta, é esse nome. Tem na Bíblia escrito Senhor com caixa alta e tem Senhor com a sua primeira letra maiúscula. Quando é Senhor todo com caixa alta é porque é esse nome aqui que está sendo escrito. Se traduziu assim do grego para que ficasse pronunciável. Deus se apresenta como um Deus de geração, Abraão, Isaac e Jacó, mas ele agora fala, eu sou o que sou.
O que isso quer dizer, eu sou o que sou? Deus é e ponto. Acabou. Quem é você? Eu sou. Muitas vezes Jesus escandalizou os fariseus, porque toda vez que Jesus falava eu sou, ele estava remetendo a esse eu sou aqui. E não podia falar eu sou. Deus falou, eu sou o que sou. Essa palavra quer dizer, essa frase quer dizer no original, eu sou o que serei. Isso está apontando para um tempo passado, presente e futuro. Deus é eterno. Ele é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó, mas não foi Abraão que inventou Deus. Ele é antes de Abraão. E ele é depois de Abraão. Ele é eterno. Esse é o Deus que estava chamando Moisés. O que Moisés ensina para a gente? Que a gente não deve fugir do nosso chamado. O que Moisés sentiu quando Deus chamou ele para essa missão? Primeiro, sentimento de inadequação. Eu não sou bom de falar, eu não sirvo para essa missão. Segundo, necessidade de aprovação. As pessoas não vão me aceitar, as pessoas não vão acreditar na minha palavra. Terceiro, preocupação com as limitações pessoais. Eu nunca fui bem de falar. A minha língua é pesada. Essa língua pesada, às vezes, quer dizer a respeito de uma oratória que não era tão boa, ou algumas pessoas acreditam que ele era gago, que ele falava difícil. E a gente quer transferir o chamado. Depois de Deus falar tantas coisas com Moisés, ele fala assim, chama outro. Tem tanta gente melhor, chama outro. Mas Deus tinha um chamado na vida dele, então não fuja do seu chamado, mesmo que você tenha todos esses sentimentos que Moisés teve. E como é que Deus traz resposta para isso no nosso coração? Primeiro, Ele está com você. Eu sou inadequado. Deus te adequa ao plano dele. Ele está com você, essa é a maior garantia. Ele vai enviar sinais que vão confirmar esse chamado. Naquele momento, naquela experiência, ele fala, joga sua vara no chão, vira uma serpente, depois vira uma vara de novo. Coloca a mão no peito, fica leprosa, depois fica curada. E ele fala assim, se você ainda tiver dúvida, chega lá, pega a água do Nilo, você vai ver que vai virar sangue. Deus vai confirmar através dos sinais, só que se você não for, você nunca vai ver os sinais. Jesus falou assim, e esses sinais seguirão os que crerem. O sinal segue quem primeiro crê. Então creia e você vai ver esses sinais de Deus. Deus envia ajuda. Depois de tanto relutar, Deus fala assim, então tá bom, você é ruim de falar? Tem o seu irmão Arão, ele está vindo aí no caminho, vai te cumprimentar, vai ficar feliz em te ver. E ele vai ser seu porta-voz. Você fala e ele repete. Ele então vai falar por você. E Deus tem compromisso com a palavra dele. Se ele falou, ele vai cumprir. Você vai ser só um instrumento disso. Lembra de uma coisa, a obra é de Deus. Você só precisa se sujeitar, você só precisa não atrapalhar. Se não atrapalhar, já ajuda. Então, se sujeita àquilo que ele está fazendo e confia que ele vai te capacitar para tudo que for necessário. E como é que é esse caminho da obediência? Moisés chega para o sogro dele e fala assim, eu preciso voltar no Egito e ver os meus parentes que ainda estão vivos. Eu preciso voltar para o Egito para cumprir uma missão. Ele podia simplesmente ter catado a mulher dele, os filhos, ou ido sozinho. Falando, Deus está me chamando, eu vou fazer o que Deus está mandando. Mas nós precisamos fechar os ciclos corretamente. Ele precisava chegar naquele sogro que deu abrigo para ele, que deu família para ele, que deu emprego para ele. E reconhecer e ser grato. E o sogro falou, vai em paz. Saia em paz dos lugares. Às vezes você não vai conseguir, porque não depende de você. Mas no que depender de você, tenha paz com todos. No que depender de você, encerre os ciclos corretamente. Inclua a sua família na missão. Chegou, pegou a mulher, pegou os filhos, levou tudo, porque a família está no plano de Deus. A família faz parte do propósito de Deus. Eu ia até dar alguns testemunhos, mas não vou ter tempo agora. Ande em obediência completa. Existe um determinado momento em que Deus vem contra Moisés. Por quê? Porque Moisés não estava circuncidado. Como ele cresceu no palácio, ele não foi circuncidado. E ali existia algo que estava corrompendo esse chamado de Deus. Ah, não, Deus me chamou, então assim, venha como estás. Venha como estás, mas não fique como estás. Mude, se alinhe ao plano, ao propósito de Deus na sua vida. E Moisés chega no Egito com Arão, vai direto no faraó, fala, olha, Deus me mandou, é para deixar o povo ir, para fazer uma festa para o Senhor no deserto, para adorar, porque Deus mandou ele. Quem é Deus? Falou assim, esse povo está perdendo tempo com coisa inútil, manda eles trabalhar mais.
Então, antes de melhorar, gente, às vezes vai piorar. Mas a gente aprendeu que a gente tem que ser perseverante, não desista, porque Deus tem compromisso com a palavra dele. E a gente encerrou hoje aqui até o capítulo 6. No capítulo 6, ele vai repetir algumas coisas a respeito de toda essa história, esse chamado, e finaliza com a genealogia de Moisés e Arão. Eu trouxe aqui alguns pontos polêmicos que surgem ao longo dessa leitura, que já foi para mim muito conflito, e eu chamei o Tiago para responder esses pontos polêmicos aqui. Depois a gente passa pelas perguntas. Porque eu não gosto de polêmica. Ai, brincando. O propósito é desfazer as polêmicas. Graça e paz, queridos. Benção demais. Vamos correr aqui. Qual é o abacaxi para dizer? Quando a gente lê e fala assim, nossa, aqui parece estar estranho. Então, o primeiro conflito. Deus aprovou a mentira das parteiras? Deus aprovou as parteiras. Deus aprovou a atitude delas de estar preservando o povo de Deus. Nós vemos alguns casos na Bíblia de pessoas que não agiram conforme, vamos dizer assim, a conduta que você espera. Não vai mentir, mas tinha um propósito maior, que era estar obedecendo a Deus. Nós vamos lembrar, por exemplo, de Raabe também, na conquista de Jericó, que ela mentiu para esconder os espias, e isso foi tido como algo bom para ela, foi elogiada no livro de Hebreus, e Tiago também elogiou. Da mesma forma, as parteiras. Então a gente vê que o propósito maior é o que deve prevalecer. Nesse conflito, você deve ver qual que é o bem maior. No direito a gente fala qual que é o bem jurídico tutelado de maior valor. É a mesma coisa aqui, a lógica é essa. Deus aprovou a atitude e o temor do coração delas, porque elas estavam preservando o povo de Deus, mesmo contra uma ordem maligna do faraó. E é o propósito maior de Deus, não o seu não, tá? É, o propósito de Deus. Moisés estava defendendo o povo de Deus. Por que foi errado ele matar o egípcio? Porque ele não tinha uma direção, uma ordem de Deus para estar fazendo isso. Deus não tinha comissionado Moisés para fazer a justiça da forma como ele queria. Tanto que quando Moisés se apresentou para Faraó, foi com sinais miraculosos, coisas que ele jamais poderia fazer, para mostrar que quem estava libertando o povo não era Moisés, e sim Deus. Por que Deus quis matar Moisés, mesmo depois do chamado, que é o episódio ali que Zípora... O que acontece? Zípora, ela era de Midian, a família também era. E o que acontece? Moisés, a gente não tem essa notícia se Moisés chegou a ser circuncidado quando ele estava com a sua mãe, por exemplo. Mas os filhos dele não eram. Então, quando a gente vê que Zípora vai lá e circuncida o filho de Moisés, mostrando essa aliança. Provavelmente ela não tinha entendido aquela aliança com o povo hebreu e tinha impedido que Moisés circuncidasse seus filhos. Por conta disso, quando chegou aquele momento, ela entendeu que realmente fazia parte da aliança e ela foi lá e ela mesma circuncidou o filho. Só uma correção, na hora da aula eu falei de Moisés, mas eram os filhos. E Deus endureceu o coração do faraó. No texto fala, vou endurecer o coração de faraó para ele não libertar o povo. Então, faraó não tinha livre-arbítrio? Deus sabe de todas as coisas de antemão. Deus sabe o fim desde o princípio. Então a gente vê que desde o comecinho já fala que os primogênitos seriam mortos porque faraó não iria liberar o povo. O que acontece? Deus dá graça aos humildes e resiste aos soberbos. Quando a gente vai ver as pragas, nós vamos chegar lá, no começo fala, e o coração de faraó se endureceu. Da metade para frente fala que Deus endureceu o coração de faraó. Então, ele resistiu a Deus, depois Deus resistiu a ele. Ele não cedeu e Deus foi lá e resistiu a ele depois. Esse é o problema da obstinação. A gente vê isso também na vida de Nabucodonosor. Nabucodonosor, muitos séculos depois, quando estava no cativeiro da Babilônia, ele também se orgulhou, se achou, e Deus foi lá e resistiu e tirou a consciência dele. Ele ficou pastando como os animais por 7 anos, um período grande de tempo, até que ele se arrependeu e foi recobrada a consciência dele.
Então, quando uma pessoa resiste a Deus, Deus acaba resistindo a ela também. E uma pergunta que chegou: o povo hebreu tinha consciência do caminho bem maior que estavam fazendo para chegar na Terra Prometida? A Bíblia não fala isso, mas num primeiro momento, talvez não. Até porque eles não tinham ido para aquele terreno, eles eram escravos ali no Egito. Então, eles nunca tinham visitado a terra de Canaã antes. Agora, em algum momento eles perceberam que estavam andando em círculos, porque eles começaram a passar na mesma paisagem. Por mais que um deserto é um local que você não tem muitas métricas, de repente, não, aqui eu já passei. Tem uns 3 anos que a gente está dando volta aqui nesse lugar. Porque lá naquele mapa a gente vê que houve uma rebelião e eles começaram a dar volta em círculo a partir de Cades Barnea. Ficaram 38 anos dando volta depois da rebelião. No primeiro momento, provavelmente não, mas em algum momento eles perceberam que eles estavam dando volta em círculo por causa da desobediência deles. É isso? Bênção, queridos. Glória a Deus. Serra a mão. Aquela sensação de falta, que tinha muita coisa para falar que não deu. Mas amém. O que a gente quer mesmo é deixar um gostinho e que você se aprofunde mais nas Escrituras. Fala assim, nossa, eu li esse texto tão rápido, tinha tanta coisa que eu não percebi. Então, toda vez que você pegar as Escrituras, ler, meditar e entender a história que Deus está escrevendo ali por trás daquele texto. Amém? Vamos ficar de pé? Semana que vem nós vamos estudar as pragas do Egito. E o povo indo para celebrar uma festa no deserto. Feche os olhos. Senhor, muito obrigado por essa manhã de aprendizado, de crescimento, em que nós podemos ver o seu plano que foi revelado desde o povo de Israel e se concretizou de uma forma plena em Jesus. Senhor, abra o nosso coração, abra o nosso entendimento para que a gente viva essa verdade e anuncie, porque o Senhor é um Deus de resgate, o Senhor é um Deus de libertação, o Senhor é um Deus de sinais, de maravilhas, o Senhor é um Deus de provisão. Nós cremos no Teu poder operando em nossas vidas, que cada um aqui seja um embaixador do reino e possa anunciar as verdades eternas que o Senhor tem nos revelado. Senhor, conduza-nos em paz nesse dia, que nós temos uma celebração poderosa, cheia de alegria e cheia da presença do Espírito Santo. Se nós oramos no nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.